Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Regras do Jogo, onde a gente conversa sobre como fazer para você ser um vencedor no jogo da vida. Hoje a gente vai levar um papo muito interessante aqui, muito legal, e o assunto do papo de hoje é 7 habilidades de um profissional de sucesso. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria aproveitar que você está aqui e queria te convidar para assinar os nossos canais, assinar o podcast no YouTube, assinar no Spotify, seguir a gente no Instagram. Nós temos, né, muito conteúdo gratuito, mas também muitos outros produtos e você está convidado aí a conhecer todos esses produtos. Então segue a gente, compartilha esse conteúdo. A gente produz muita coisa gratuitamente, mas o apoio de vocês é muito importante para a gente. A conversa de hoje é uma das conversas que talvez seja uma das mais importantes que a gente já teve aqui. Porque quando a gente fala sobre realização, e aqui no projeto Regra do Jogo a gente trabalha demais com essa questão das pessoas serem realizadas, delas se sentirem realizadas, delas cumprirem seus objetivos. Uma das coisas que mais chama a atenção é como as pessoas buscam sucesso profissional. Todo mundo escolhe uma profissão, escolhe uma carreira, claro, buscando o sucesso profissional. Mas nem todo mundo chega lá. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que todas as pessoas estão buscando o sucesso profissional, mas a grande maioria delas está fracassando. Poucas pessoas conseguem realmente se transformar em sucesso na sua respectiva área. E esse é o assunto da nossa conversa de hoje, né? Isso que a gente vai conversar hoje. E o motivo disso, basicamente, é que ser bem-sucedido envolve uma série de fatores que muitas vezes as pessoas não percebem, fatores que às vezes são invisíveis e as pessoas não percebem. O que você vai ver normalmente é que as pessoas pensam que elas vão se dedicar, que elas vão trabalhar duro, que elas vão aprender o máximo de conteúdo sobre aquele assunto específico, mas aquilo ali não dá o resultado esperado. Então eu queria tentar conversar com vocês hoje sobre por que esse resultado esperado não acontece e o que você pode fazer para mudar isso na sua vida. Para começar, eu queria falar sobre uma frase, que eu queria trazer uma frase de um empresário, de um empreendedor norte-americano chamado Raval Navicante. Na verdade, ele é indiano, né, radicado nos Estados Unidos há muitos anos. E o Raval Navicante, em uma das entrevistas dele, ele falou o seguinte: que ele gosta de pensar, o que ele acredita, que se você soltasse ele em um país desconhecido, que ele não fala a língua e sem nenhum dinheiro, em 5 anos ele seria rico de novo. Então olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você soltar ele num país que ele não fala nem o idioma, que ele nunca foi, em 5 anos ele seria rico novamente. Basicamente, o que o Raval Navicante está dizendo é o seguinte: olha, existem regras para você enriquecer. Existem estratégias que funcionam para você enriquecer. E se você usar essas estratégias e seguir essas regras, você vai ser um profissional de sucesso em qualquer lugar que você tiver. Então, me deu trabalho foi aprender essas regras pela primeira vez. Agora que eu já aprendi as regras, agora que eu já conheço as regras, para mim é muito mais fácil repetir o processo e ser bem sucedido novamente. Eu gosto muito dessa frase porque ela traduz uma coisa que eu acredito demais, que é o fato de que o sucesso é treinável, né? Aqui dentro da mentoria mesmo, o sucesso profissional é um dos grandes assuntos que a gente lida com as pessoas e é impressionante como as pessoas vivem muitas vezes aquém do seu potencial porque não seguem regras simples, porque não entendem coisas simples sobre fazer sucesso profissional. E hoje, dentro de dezenas de coisas que existem, eu separei 7 dicas para dar para vocês. A conversa da gente hoje é sobre 7 habilidades que fazem um profissional de sucesso. Então eu queria que você me acompanhasse, que eu vou falar com você sobre 7 coisas que, se você aprender, elas realmente vão impactar na sua vida. Vamos lá. Primeira coisa, né? Primeira coisa. As pessoas acreditam equivocadamente que quanto mais elas dominarem uma área ou que dominar cada vez mais um assunto específico vai fazer com que ela seja alguém de sucesso.
E isso não é necessariamente verdade. O Albert Einstein, ele tem uma frase que diz o seguinte, uma frase relativamente famosa que diz assim: os problemas significativos que você vive hoje não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que você estava quando eles foram criados. Os problemas significativos que você vive hoje não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que você estava quando esses problemas foram criados. O que o Einstein está dizendo? Que se você parou em determinado problema, é porque você não tem hoje como superar aquilo ali. E aí, muitas vezes, a gente acredita que é só estudando mais o mesmo assunto que a gente vai aprofundar e vai conseguir superar. E isso não é verdade. Então, a minha primeira dica, ou a primeira habilidade que eu considero fundamental para você ter sucesso, é você ser um generalista, né? Tem até um livro chamado Por que os generalistas vencem num mundo de especialistas. Por que os generalistas vencem num mundo de especialistas. Mas, basicamente, o que eu quero colocar com vocês é o seguinte, vejam bem. E é muito importante que vocês entendam isso aqui. Saber cada vez mais sobre um assunto específico provavelmente vai te levar longe. Saber cada vez mais sobre a sua área de atuação e de conhecimento provavelmente vai te levar para um nível ótimo, mas não vai te levar para o nível espetacular. Para você realmente chegar no nível espetacular, você precisa sair daquela área de conhecimento e buscar conhecimento em outras áreas que vão complementar o que você já aprendeu de maneira específica. Então, muitas vezes você veio estudando, veio se aprofundando, como eu fiz, por exemplo, faz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas chega um ponto a partir do qual você não consegue mais avançar. Porque o conhecimento específico ele só te leva até determinado ponto. Para você realmente explodir, para você realmente ser espetacular, você precisa dominar coisas que são fora daquela área de especialidade. Então, a primeira habilidade que você precisa dominar se você realmente quiser ter sucesso profissional é ser um pouco mais generalista, ou não ser tão bitolado, digamos, em aprender apenas a sua área de conhecimento. Provavelmente, seja quem for que você esteja me ouvindo, você vai precisar aprender sobre gestão, aprender sobre lidar com pessoas, e hoje mesmo a gente vai falar sobre alguma dessas habilidades. Então eu quero primeiro destravar isso. Esquece essa história de apenas aprofundar, aprofundar e aprofundar um mesmo conhecimento. Aquilo ali vai ter um limite e só se você respirar fora da bolha é que você vai cruzar aquilo ali. Segunda coisa, cultive o hábito da excelência. Isso aqui é uma coisa muito importante, que é muito falado, mas pouco compreendido, então eu quero tentar, né, explicar para vocês de uma maneira que seja simples e que seja funcional para vocês usarem na vida real. Preste atenção nisso aqui. Ó. Há 2.500 anos, quase 3.000 anos, Aristóteles dizia o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, ela é um hábito. Preste atenção nisso. A excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Isso pode parecer uma coisa óbvia, mas todo mundo faz o contrário. O que é que as pessoas normalmente fazem? As pessoas vivem vidas medíocres, elas praticam a sua atividade no nível da mediocridade, no limite da mediocridade, achando que quando tiverem uma grande oportunidade, aí elas vão brilhar e mostrar todo o potencial delas. E o Aristóteles está dizendo o quê? Isso aí não vai acontecer, não vai rolar. O hábito da excelência ele tem que ser cultivado o tempo todo. Se você trata a excelência como sendo um ato, você não vai ser uma pessoa medíocre que pontualmente vai ser excelente. Quando você é uma pessoa medíocre, tudo que você faz, o que acontece é que as oportunidades de ser excelente, elas nem sequer aparecem. Nem sequer vai aparecer para você a oportunidade de ser excelente. Então veja bem isso aqui que eu vou dizer. Você quer ser um profissional de sucesso? Cultive o hábito da excelência. Você precisa ser excelente em tudo. Marden, mas eu tenho um limite que eu consigo ir, um limite máximo que eu consigo entregar. Normal, todo mundo é assim. O seu compromisso é de entregar tudo o que você pode.
Quando eu falo sobre cultivar a excelência, eu quero dizer que tudo que você fizer, você tem que entregar todo o seu potencial, você tem que entregar tudo que você pode. Quando você é aquela pessoa que entrega tudo que você tem condição de entregar, você está treinando ser excelente. E aí, quando a grande oportunidade aparecer, você será excelente naquilo ali e não vai desperdiçar a oportunidade. Você vai ser excelente não porque você foi pontualmente excelente, mas porque ser excelente é seu modo normal de agir. Então, se eu já estou agindo normalmente de maneira excelente, eu vou conseguir ser excelente ali também, sem ter nenhum problema em relação a isso. Então, lembrem, a excelência ela não é um ato que você pontualmente vai lá e age de maneira excelente. A excelência ela é um hábito. Você precisa cultivar a excelência como se fosse um hábito em todo dia, todas as coisas que você faz na sua vida. E assim, várias áreas da sua vida vão melhorar e você vai conseguir aproveitar as oportunidades profissionais que aparecerem para você. Então a minha segunda dica é essa, né? Cultive o hábito da excelência, que você vai ter mais oportunidades e essas oportunidades vão ser melhor aproveitadas por você. Terceira coisa, qualifique os seus relacionamentos, certo? Qualifique os seus relacionamentos. E aí eu não vou nem falar aqui sobre networking, que virou uma coisa meio da moda e todo mundo fala para você ter networking, realmente é muito importante, mas eu vou deixar isso de lado nesse momento e vou me apegar aqui a uma coisa que eu considero surpreendente. E para falar sobre isso, eu vou trazer uma frase de um dos grandes gurus do empreendimento e da gestão, que é o Simon Sinek, que ele diz o seguinte: 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, então você não entende de negócios. É impressionante a quantidade de pessoas ao meu redor e gente que aparece aqui na mentoria, gente que aparece nos programas de treinamento, que acredita que vai conseguir fazer sucesso apenas dominando a parte técnica. Como se dominar pessoas, gerir pessoas, se relacionar não fosse uma coisa relevante. Tudo que você faz na sua vida, todos os aspectos da sua vida são diretamente impactados pela qualidade dos seus relacionamentos. Se você se relaciona bem e as pessoas colaboram com você, absolutamente tudo na sua vida fica mais fácil, absolutamente tudo na sua vida fica mais viável e claro que os seus relacionamentos também impactarão no seu sucesso profissional. Então preste atenção. Quando você vai fazer sucesso profissional, você depende de pessoas por todos os lados. Você lida com pessoas de todos os lados. Você nunca vai entender de negócios se você não entender de pessoas. E o que eu quero dizer com isso é que você precisa entender como você vai se relacionar com elas. Existem dezenas e dezenas e dezenas de livros que dão dicas de como você deve se relacionar melhor com as pessoas. Vez por outra, a gente usa algumas aqui no Clube do Livro, regras do jogo, né? Você pode ir lá no link que a gente coloca aí nas descrições do vídeo e do áudio, e você pode assinar o Clube do Livro se você quiser participar com a gente. Mas nós sempre estamos lidando com questões relacionadas a relacionamento. Porque quando a gente fala de relacionamento, a pessoa pensa que relacionamento é meu namoro, é meu casamento. Também é, mas não é só isso não. Todos os aspectos da nossa vida são diretamente impactados pela qualidade dos nossos relacionamentos. Então preste atenção nisso aqui. Você pode ser uma pessoa excelente de técnica. Você pode ser o melhor da sua área em termos de conhecimento. Se você não tiver capacidade de relacionamento, você vai perder espaço e vai perder competitividade em relação às pessoas que sabem muito menos do que você, mas que se relacionam de maneira muito melhor. Então você precisa aprender sobre como se relacionar com as pessoas, precisa aprender sobre como se comunicar, você precisa aprender técnicas de persuasão. Nós temos aqui no podcast um episódio todo sobre o poder da persuasão, para que você consiga se comunicar adequadamente e se relacionar adequadamente com as pessoas
com as quais você vai fazer negócio e que vão impactar diretamente no seu sucesso profissional. Então veja que o seu sucesso profissional, ele não depende apenas de ser bom, de ser excelente na sua entrega. Depende de você ser capaz de comunicar aquilo de maneira adequada e de cultivar os relacionamentos de qualidade que são fundamentais para o seu sucesso. Quarta coisa que eu considero muito importante e eu vejo como sendo um grande erro que as pessoas cometem, né? Você chegou aqui para assistir um episódio que fala sobre 7 habilidades do sucesso profissional, 7 habilidades do profissional de sucesso. Mas muitas vezes a verdade é que vocês não pensam no sucesso. Muitas vezes. É muito comum eu receber aqui no projeto Regras do Jogo, seja na mentoria ou em outro treinamento, pessoas que falam sobre sucesso, sucesso, sucesso. Quando eu pergunto o que a pessoa quer, ela tem um sonho bem pequenininho. Ela está sonhando lá embaixo. Ela praticamente só quer sobreviver, só quer pagar as contas. Então, se ela tem pequenos planos, como é que ela vai ter grandes resultados? Então, preste atenção aqui na quarta habilidade, na quarta dica que eu vou dar. Planeje um futuro ambicioso, certo? Planeje um futuro ambicioso. Há, sei lá, quase 200 anos, o David Thoreau, né, que é um filósofo americano, já falava isso, né? Que no longo prazo você só acerta naquilo que você aponta. Claro que às vezes você vai falhar, mas pelo menos nas vezes em que você acertar, você vai acertar grande. Então, vocês precisam aprender a pensar grande. Se você quer ter sucesso profissional, você precisa fazer grandes planos para a sua vida. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui, que é um ponto muito, muito, muito importante do que a gente está conversando hoje. Entenda isso. Você nunca vai viver uma vida maior do que os seus sonhos. Você nunca vai viver uma vida maior do que os seus sonhos. Se você sonha pequeno ou relativamente pequeno, se tudo der certo, você vai viver uma vida medíocre, uma vida comum. Agora, se você sonha grande, você tem chance de viver uma vida grande porque você está lutando por aquilo ali. Então, uma coisa fundamental para que você tenha sucesso profissional, para que você construa o seu sucesso profissional, é você aprender que, certo? É preciso pensar grande, é preciso sonhar grande. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim: ah, Marder, mas se você sonhar grande, será que você não vai quebrar a cara, não? Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu me treino para pensar grande, eu me treino para sonhar grande. Mas então você não quebra a cara de vez em quando, não? Sim, claro. Se eu penso grande, se eu planejo grandes coisas, né? Eu planejo grandes coisas na minha vida acadêmica, eu planejo grandes coisas dentro do projeto Regras do Jogo, né? Às vezes eu faço reuniões com meus sócios aqui e eles ficam meio impressionados, com os olhos arregalados com as coisas que eu estou planejando. Eu penso grande, eu planejo tudo grande. Madre, será que você não vai eventualmente exagerar e não vai conseguir realizar aquilo e quebrar a cara? Sim, com certeza. Mas isso para mim não tem problema. Por quê? Porque se eu vou até o meu limite, isso significa que eu realizei o meu potencial. E aí o meu potencial ele tem um limite. Todo mundo que eu conheço, e seja você que estiver me ouvindo ou me assistindo aqui, você tem um limite. Todo mundo tem, certo? Se você chegar nesse limite, fantástico, esse é o objetivo. Mais do que isso você não pode entregar, mais do que isso eu não posso dar mesmo não. Mas você só vai chegar no seu limite se você pensar grande, se você planejar grande. Preste atenção nisso que eu vejo aqui no projeto sempre, né? Aqui no projeto Regras do Jogo, nunca apareceu uma pessoa, nunca. Né? A gente tem centenas de experiências aqui, né? Dependendo de quando você tiver assistido, talvez já tenha chegado em milhares.
Nunca apareceu uma pessoa para dizer para mim assim: Marden, eu realizei todo o meu potencial e estou infeliz. Eu realizei todo o meu potencial e não estou satisfeito. Nunca apareceu essa pessoa aqui. Agora, todo dia aparece alguém dizendo assim: eu tenho o sentimento de que eu poderia mais. Eu tenho o sentimento de que eu poderia fazer mais. Eu tenho o sentimento de que eu poderia ter um salário maior, de que eu poderia ir mais longe. O que frustra as pessoas não é encontrar os seus limites. O que frustra as pessoas é nunca chegar nesses limites porque elas sonham pequeno, porque elas pensam pequeno e elas não realizam plenamente seu potencial. Então, se você quer ter sucesso profissional, pense grande, planeje um negócio ambicioso, planeje um sucesso realmente significativo. Se você chegar onde você pode chegar e realizar seu potencial por completo, você pode ter certeza que você vai estar satisfeito, não vai estar frustrado por causa disso, ok? Então, a gente falou aqui de 4 habilidades, né, que são fundamentais para o sucesso, né? A gente falou aqui sobre 4 habilidades que são fundamentais para o sucesso. Mas antes de eu continuar, eu queria fazer um convite de novo, né? Queria convidar vocês para assinar aqui o Spotify e o YouTube, para seguir a gente no Instagram, no @projeto Regras do Jogo, ou lá no meu pessoal, Carlos Marden CC. Queria convidar vocês para assinar o nosso Clube do Livro. O Clube do Livro é um projeto fantástico, fantástico, que ele tem um preço muito, muito barato, o preço dele é simbólico, a gente não lucra nada com o Clube do Livro, ele é apenas um projeto de divulgação de conhecimento. Você pode clicar aí no link da bio e assinar o Clube do Livro que você vai ver que o preço ele é meramente simbólico, inclusive não tem esse negócio de carência, de assinar e ter que ficar 12 meses, nada. Você pode entrar, ver um encontro, se não quiser cancela, não tem nenhum problema. A gente reúne um grupo de pessoas que gostam de conhecimento, que gostam de leitura, e você é convidado, convidada para estar com a gente nesse projeto do Clube do Livro. E tem outra coisa, né? A gente está falando aqui hoje especificamente sobre habilidades do sucesso, mas a gente tem um curso EAD chamado 10 habilidades de uma vida de sucesso, né? E aí não fala apenas da parte profissional, fala de tudo, né? Chama 10 habilidades de uma vida de sucesso. E você está convidado para clicar aí no link da bio, conhecer esse curso da gente. É um curso muito bom, muito completo. Hoje a gente está dando apenas alguns insights aqui, mas tenho certeza que se você está gostando desse podcast, você vai gostar também do nosso curso online 10 habilidades de uma vida de sucesso. Beleza? Pode clicar aí que você vai gostar. Então vamos retomar aqui, ó. Por enquanto, eu falei aqui sobre 4 habilidades que você tem que ter para você ser bem-sucedido, né? Primeira delas, você tem que pensar fora da caixa e começar a adquirir conhecimento fora da sua área, certo? Segundo, você tem que cultivar o hábito da excelência. É apenas cultivando o hábito da excelência que você vai conseguir ser excelente quando realmente importa e vai aproveitar as oportunidades profissionais que aparecem para você. Terceiro, qualifique seus relacionamentos. Todas as pessoas relevantes que cercam o seu sucesso profissional são seres humanos. Você precisa aprender a se relacionar com eles. E quarto, pense grande. Planeje um futuro ambicioso. Então a gente já falou aqui de 4 coisas que são importantes para o seu sucesso profissional. Eu queria avançar aqui, queria falar de mais 3 coisas ainda que eu considero que são importantes também. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Aliás, quinta coisa, né? Já foram 4. Estamos retomando aqui. Quinta coisa. Eleja as suas prioridades. As pessoas são péssimas em ter foco. Ter foco é uma das habilidades que mais faz diferença em termos de produtividade e de eficiência. As pessoas, no geral, são muito ruins em ter foco. E para tentar ilustrar isso, eu vou trazer uma frase do Steve Jobs, fundador da Apple, né, que é muito pertinente. Não sei se vocês conhecem essa história, né, mas quando o Steve Jobs fundou a Apple, ele era um cara um pouco complicado de relacionamento
e ele acabou sendo expulso da própria empresa. Na verdade, ele continuou sendo sócio, né, mas ele foi totalmente tirado da gestão. E aí, lá em 1997, a Apple já estava sem o Steve Jobs há muitos anos, começou a afundar, estava num ano bem ruim, tendo vários trimestres de prejuízo, tinha demitido 30% dos funcionários, e aí resolveram trazer ele de volta, né? E o Steve Jobs chamou todo mundo para uma grande reunião quando ele voltou e reuniu todos os engenheiros, todos os funcionários e perguntou para eles o seguinte: o que vocês produzem aqui? O que a Apple produz? O que ela faz, né? E aí os caras começaram a levantar a mão e falar vários produtos e várias ideias e várias coisas. E na época, a Apple tinha mais de 70 produtos que eram produzidos ali em 1997. E aí o Steve Jobs foi e falou para eles assim: qual desses produtos que vocês falaram é o melhor do mercado? E ninguém levantou a mão. Ou seja, eles estavam dispersando energia, produzindo 70 coisas, mas nada prestava. E aí o Steve Jobs foi e falou o seguinte: olha, a partir de hoje a gente só vai fazer 4 produtos aqui. E aí falou lá quais eram os 4 produtos da época e disse: agora a gente vai mexer nesses 4 até eles serem os 4 melhores do mercado. Quando eu tiver o melhor celular, o melhor iPod, o melhor computador fixo, o melhor computador móvel, aí eu começo a me preocupar com outras coisas. Mas até lá, não. A gente vai ter foco. E é aí que vem uma frase muito famosa do Steve Jobs, né? Que ele diz que algumas pessoas acham que foco significa você dizer sim para alguma coisa que você quer. Mas não é. Foco, na verdade, é dizer não para as outras dezenas, centenas de boas ideias que vão aparecer e que você tem que não permitir que distraiam você, que não permitir que vão gerar uma energia divergente. Então olha que coisa profunda dele. As pessoas acreditam que foco é dizer sim para aquilo que você quer. Ele vai dizer, não é nada disso. Foco é dizer não para as várias boas ideias das quais você vai ter que abrir mão para poder se concentrar no que realmente importa. Então, aqui no projeto eu vejo isso sempre. A pessoa está reclamando de várias coisas e eu pergunto para ela assim: cara, vou te dar aqui uma lista de 6, 7 coisas e tu vai me dizer qual é a prioridade. E aí a pessoa diz na cabeça dela qual é a prioridade dela. E aí eu falo: beleza, agora me mostra aí na tua agenda. E aí o que a pessoa diz que é prioridade não tem tempo, não tem atenção, não tem energia, não tem dinheiro investido naquilo. E outras coisas são prioritárias de verdade. E aí o que é prioritário está indo bem e o que não é prioritário está indo mal. Ou tudo está indo mal porque a pessoa não prioriza nada. Então preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você porque é muito, muito, muito importante. Se você quiser ter sucesso profissional, você precisa eleger prioridades e convergir sua energia, seu tempo e seu dinheiro naquilo ali. Quando eu falo isso, né, às vezes a pessoa diz: ah, mas tu não tem moral nenhuma para falar isso. Tu é professor universitário, é procurador federal, trabalha com projeto regras do jogo que não tem nada a ver com direito, trabalha com 1000 coisas ao mesmo tempo. Beleza, é verdade. Mas eu fui construindo uma de cada vez. Vou mostrar para vocês como foi. Eu comecei a estudar para passar em concurso em 1997. Eu sou desse tempo aí, né? Estudava com livros físicos, como faziam os maias, certo? E aí, eu passei no meu primeiro concurso em 98, passei no segundo concurso em 2002. Então, eu fiquei 5 anos apenas estudando para concurso, para passar num concurso de alta complexidade, que foi o concurso de procurador federal. Durante 5 anos da minha vida, a minha dedicação foi só aquela ali. Passei para procurador, fui morar fora, voltei a morar em Fortaleza, comecei a organizar minha vida, né? Aí eu comecei a dar aula em 2003, 2004. Em 2005, eu comecei o mestrado. Quando foi que eu virei professor de um programa de mestrado e doutorado? 2017. Então, demorou mais de 10 anos, demorou um ciclo de aproximadamente 15 anos
para eu construir uma carreira acadêmica depois de eu ter construído a carreira de procurador federal na Advocacia Geral da União. Então percebam que eu não fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tive foco em uma coisa, depois eu tive foco em outra coisa. Depois que eu construí minha carreira de acadêmica, que eu já era, né, professor universitário, que eu já estava dando aula no mestrado e doutorado, que essa coisa já estava arrumada, aí é que eu vou começar o projeto Regras do Jogo. Nessa época que eu começo o projeto, eu já estou com 600 livros lidos. 600 e tantos livros. Por que eu não comecei esse projeto antes, quando eu tinha lido 100 ou quando eu tinha lido 200? Porque não era o meu foco. Então eu tive que dizer não para essas oportunidades para colocar energia em outra coisa. Então percebam, foco é quando você diz não. Todo mundo pode dizer que quer qualquer coisa, dizer sim para qualquer coisa. Se você quer colocar o foco na sua profissão, você tem que escrever aí o que você vai dizer não. O que você vai abrir mão para conseguir ter um resultado significativo naquilo que você está dizendo que é prioritário para você. Então eleja prioridades, porque quem não sabe eleger prioridades quer fazer tudo e acaba não tendo resultado em nada. Uma das coisas que mais prejudica a sua produtividade, que mais prejudica a sua eficiência e que mais prejudica o seu sucesso profissional é aplicar energia de maneira divergente. Eu estou colocando minha energia para todo lado. Então você não vai longe para canto nenhum. Quando você começa a convergir seu tempo, seu dinheiro, seu estudo, sua inteligência emocional e sua energia, os resultados vão começar a aparecer. Sexta coisa, ou sexta habilidade que eu considero muito importante, né, para quem quer ser um profissional de sucesso. E eu queria que vocês tivessem uma especial atenção no que eu vou falar agora. Porque aqui eu vou falar uma coisa que parece óbvia, depois eu vou falar uma coisa que é o contrário do que todo mundo pensa e eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Que habilidade é essa? Usar a tecnologia com sabedoria. Usar a tecnologia com sabedoria. Eu não preciso dizer para vocês que todo mundo comenta que a tecnologia vai tomar nossos empregos, vai dominar o mundo, você vai ficar sem ter o que fazer, porque, como diz o Harari, a tecnologia vai gerar uma multidão de inúteis, né? Vamos lá. Não é bem assim que a coisa funciona. A tecnologia vai ocupar cada vez mais espaço? Sim. A tecnologia vai cada vez ocupar mais atividades humanas? Sim, com certeza, isso não tem dúvida. Isso é um processo que está em andamento e que ele está se acelerando. Porém, sempre vai existir a parte humana que não vai ser colonizada pela tecnologia ou pelo menos não vai ser colonizada num futuro próximo, daqui a algumas décadas pelo menos. Então preste atenção nisso aqui. Primeira coisa, Marden, eu não queria ser atropelado pela tecnologia. Eu estou querendo um sucesso profissional, estou começando agora, bem na hora da inteligência artificial, bem na hora do chat GPT, não tem mais nada para eu fazer. Não é assim que funciona. Você precisa focar seu sucesso profissional no que é humano da sua atividade. O que realmente é repetitivo, o que realmente é trabalho braçal, o que realmente você está fazendo sem pensar, provavelmente a tecnologia muito em breve vai dominar aquilo ali. Mas seu trabalho não precisa ser esse. Então, primeiro insight em relação a isso aqui é o seguinte: você não vai ser superado pela tecnologia se você não estiver competindo com ela. Agora, se eu quiser fazer conta mais rápido com o computador, se eu quiser analisar planilha mais rápido com o computador, realmente eu vou perder. Então eu preciso focar nos aspectos humanos da minha profissão para que eu não seja superado pela tecnologia. E aí vem uma coisa muito importante, que é o seguinte: muitas pessoas estão usando a tecnologia de maneira totalmente equivocada. Certo? Muito cuidado com o que eu vou falar aqui. Às vezes eu estou falando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional ou finanças, que é uma área muito forte aqui dentro do projeto Regras do Jogo, né? Muita gente quer falar sobre organização financeira e investimentos. E as pessoas perguntam para mim assim, ó: Marden, você não tem medo de estar colocando energia em alguma coisa
e logo em breve você ser ultrapassado pela tecnologia, não? Aí eu falo, não. Na verdade, eu acho que a tecnologia está eliminando a minha concorrência, porque a tecnologia está criando profissionais medíocres. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão terceirizando tudo que elas podem para a tecnologia. E aí elas vão perdendo a habilidade de fazer as coisas. Isso pode parecer uma coisa totalmente doida, né? Mas, por exemplo, né, as habilidades humanas, elas são, tanto você pode adquirir quanto você pode perder. Vou te dar um exemplo. Eu lembro hoje telefones de vários amigos meus da época do colégio. Isso faz 30 anos. E tem gente que eu conheci agora, semana passada, que eu não sei o telefone decorado. Essa é uma habilidade que a gente perdeu, porque a gente não faz mais. Eu preciso disso? Não, tudo bem ter perdido essa habilidade e ter minha agenda do celular. Mas hoje nós terceirizamos preparar uma aula, construir um plano, fazer um planejamento, fazer uma apresentação. A gente terceiriza tudo. Até as legendas que a pessoa vai escrever no Instagram ou numa rede social, ela terceiriza para a inteligência artificial. Pode até ficar bom, mas você não aprende a fazer. Então preste atenção nisso aqui, ó. Você tem que ser muito, muito, muito cuidadoso, muito cuidadosa para não terceirizar coisas, processos que são de aprendizado. Senão você não vai aprender a fazer aquilo ali. E quando você não aprende a fazer, isso tem dois efeitos péssimos para a sua vida real. Primeiro efeito muito ruim. Se você fez alguma coisa no chat GPT, isso significa que você é substituível por outra pessoa que também usa o chat GPT. Segundo, né? Segundo, se você fez no chat GPT, isso significa que a pessoa não precisa de você, ela só precisa de um prompt. Então, por exemplo, né, o pessoal que faz parte do projeto aí em algum nível, ou já viu alguma masterclass minha, sabe, né, que eu faço apresentações. Eu nunca fiz uma apresentação com inteligência artificial. Eu faço todas no braço. Se eu fizesse com inteligência artificial, talvez ficasse melhor. Mas eu iria perder o processo de fazer. E é nesse processo de fazer que eu aprendo, que eu organizo o meu pensamento, que eu cresço. E eu não posso perder isso. Porque se eu perder isso, então eu sou substituível pela máquina. Então qualquer pessoa com prompt vai conseguir fazer uma apresentação igual a minha, mas não consegue. Porque eu fiz eu mesmo, da minha cabeça, aprendendo, fazendo, criando aquilo ali. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu vou usar uma frase de um político norueguês. É uma frase que foi falada há 100 anos, de um cara chamado Christian Lange, que ele vai dizer o seguinte, né? Que a tecnologia é um servo útil, mas um senhor perigoso. A tecnologia é um servo útil, mas é um senhor perigoso. Então preste atenção nisso aqui. Você vai parar de usar a tecnologia? Eu sou um ludista querendo que vocês parem de usar chat GPT e computador? Claro que não. A tecnologia ela é fantástica. A tecnologia ela é ótima. Nós temos que usar a tecnologia, mas você tem que usar de maneira inteligente. Primeiro, você não pode competir com a tecnologia. Segundo, você precisa preservar os aspectos humanos do seu trabalho e se concentrar neles. E terceiro, você não deve terceirizar para a tecnologia os processos que geram aprendizado para você. Se você conseguir fazer essas três coisas, você vai usar a tecnologia com sabedoria e essa será uma das grandes habilidades do profissional de sucesso no futuro. Se você que está me assistindo aí está no começo da sua vida profissional, você pode escrever essa frase e olhar ela daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Pessoas que usam a tecnologia de maneira errada podem ter grandes resultados imediatos agora, mas elas estão matando a utilidade delas lá na frente, porque elas não estão humanizando e porque elas não estão fazendo processos que são de crescimento e que são de aprendizado. Então, cuidado, vocês precisam usar a tecnologia com sabedoria. E aí vem a sétima coisa, o sétimo insight, né, que eu quero falar para vocês, que é encontrar o seu propósito.
Uma das maiores habilidades de um profissional de sucesso é conseguir encontrar propósito naquilo que ele faz. Tem uma frase muito famosa, né? E essa aí tem 200 anos, que é de um primeiro-ministro inglês chamado Benjamin Disraeli, né? Que diz o seguinte, né? Que o segredo do sucesso é a constância do propósito. O segredo do sucesso é a constância do propósito. Então preste atenção nisso aqui, por favor. Olha só que coisa interessante. Nós vivemos numa sociedade que ela é uma sociedade individualista, né? Então nós acreditamos ou buscamos o sucesso pensando na gente, pensando no impacto que ele vai ter para mim. Você busca o sucesso pensando no impacto que ele vai ter para você. Só que é impossível encontrar propósito em si mesmo. O propósito ele está sempre nos outros. O propósito está sempre nas outras pessoas. Então olha só que coisa interessante e importante para você entender. Eu não estou dizendo que você não deve buscar dinheiro, que você não deve ganhar bem, que você não deve querer as recompensas que vêm para o sucesso. Isso é importante também. Mas propósito essencialmente é uma coisa que impacta a vida dos outros. Só existe propósito fora de você. O propósito é como você consegue alcançar outras pessoas. Então, como você vai encontrar o seu propósito, né? E muitas vezes você que está me assistindo aqui já é um profissional de sucesso. Você já é um médico, um engenheiro, um arquiteto, um empresário, um advogado que ganha muito bem, que chegou no topo da sua carreira e mesmo assim parece que aquilo ali não tem sentido, você está desmotivado, você não sabe nem por que sai de casa todo dia para trabalhar. Se isso acontece, o que você tem que entender é que você precisa encontrar o seu propósito. E o propósito está em como você vai impactar as pessoas. Então aqui, por exemplo, no projeto Regras do Jogo, eu tenho uma preocupação muito grande de propósito. Todas as reuniões que a gente faz, todos os produtos que a gente lança, todas as negociações nas quais a gente se envolve, sempre são com a mesma pergunta: como isso aqui vai impactar positivamente a vida das outras pessoas? Então, se eu tiver que preparar uma apresentação, se eu tiver que preparar um episódio do podcast, se eu tiver que preparar um novo curso, eu não penso se ele vai vender. Claro, eu também penso se aquilo ali vai vender, até porque senão eu não chego nas pessoas. Mas eu penso primordialmente como aquilo vai impactar a vida das pessoas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 2 grandes cursos EADs, né? Pode ser que quando você esteja assistindo, esteja mais. Clica no link aí que você vai conseguir descobrir os cursos EAD que já estão disponíveis. Mas quando a gente foi definir isso, a minha pergunta não foi assim: qual é o que eu vai vender mais? O que as pessoas querem comprar? Não. A minha pergunta foi: em quase 2 anos e meio de projeto, mais de 2 anos de projetos Regras do Jogo, quais são as grandes demandas que as pessoas têm feito aqui? Basicamente 2 demandas. As pessoas não sabem muito bem ou não dominam habilidades que são essenciais para elas terem uma vida de sucesso, habilidades que são essenciais para elas vencerem no jogo da vida. E muita gente chega já jogando bem o jogo da vida, já bem posicionado, mas querendo aprender a investir, querendo aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, que é um aspecto muito específico que as pessoas não dominam e elas não sabem construir o seu futuro, elas não sabem construir sua aposentadoria, elas ficam preocupadas com isso. E aí a gente sai com 2 EADs desse jeito. 10 habilidades para uma vida de sucesso. Curso, primeiros passos nos investimentos. Aprender os investimentos, outro módulo só sobre bolsa de valores. Por quê? Porque eu estou respondendo uma demanda que eu recebi antes. Eu acredito que esse produto resolve uma demanda real das pessoas. Eu acredito que esses produtos, que esses programas resolvem uma demanda real. E daí, a gente vem com 2 mentorias. Uma mentoria Regras do Jogo, que é a mentoria que desenvolve essas habilidades para uma vida de sucesso. E a outra que é uma mentoria só financeira. Porque a demanda é essa.
Então, se você não estiver pensando como você impacta aquilo ali, você não consegue se manter motivado, você não consegue encontrar propósito e você não consegue dar aquele algo a mais que é necessário para realmente ter sucesso. Então, se você quer ser um profissional de sucesso, se você quer encontrar sucesso na sua profissão, você precisa parar e se perguntar o seguinte: isso que eu faço pode ser bom para mim, pode dar recompensa para mim, mas como isso impacta a vida das outras pessoas? É apenas quando você começa a entender como aquilo ali impacta a vida das outras pessoas que você vai conseguir entender qual o sentido e qual o propósito do que você está fazendo. Beleza? Então, antes da gente fechar, eu queria voltar aqui e passar de novo, relembrar você quais são essas 7 habilidades, né? Então, se você ainda não tem o sucesso profissional que você queria, se você já tem algum sucesso profissional e quer ter mais, ou se você está precisando ali consolidar o seu sucesso, preste atenção. Primeiro, pense fora da sua área de conhecimento. Aprenda coisas de outras áreas que essa habilidade vai te ajudar. Segundo, cultive o hábito da excelência. Seja excelente o tempo todo para ter esse hábito. 3, qualifique os seus relacionamentos, porque o seu sucesso profissional depende de que as pessoas ao seu redor colaborem com você. 4, pense grande. Você precisa ter grandes planos para poder chegar longe. Quinto, eleja suas prioridades. Quem não tem foco nunca vai ter sucesso profissional porque a pessoa gera energia que ela é divergente. Sexto, use a tecnologia com sabedoria. Não é para você competir com a tecnologia, não é para você terceirizar coisas essenciais da sua atividade para ela. Use a tecnologia com sabedoria. E sétimo, encontre o seu propósito. O sucesso profissional depende de uma longa jornada que você só vai conseguir persistir nela se você acreditar que você está impactando a vida de outras pessoas. Use essas 7 dicas, adote essas 7 habilidades, treine essas 7 habilidades, né? Que você com certeza vai conseguir ir longe. E se você precisar de uma dica sobre isso, para fechar, eu queria fazer uma dica de livro, né? Queria indicar para vocês esse livro bem aqui, chamado A Surpreendente Ciência do Sucesso, né? É um livro de um autor chamado Eric Barker, que o subtítulo dele é o seguinte: porque quase tudo que você sabe sobre ser bem-sucedido está errado, né? Não está tudo aqui que eu falei, mas esse livro é muito interessante. Muita coisa que tem no livro do Eric Barker é realmente interessante, é realmente legal. Esse livro aqui é um livro que, se você vai ler, se você ler, você vai gostar, você vai ter um bom resultado, você realmente vai conseguir se divertir e descobrir várias coisas e pegar várias dicas. Beleza? E aí, pessoal, para finalizar, eu queria mais uma vez convidar vocês a assinar o nosso canal do Spotify e do YouTube, seguir a gente no Instagram, assinar o nosso Clube do Livro para participar dos encontros mensais com a gente. Por exemplo, A Surpreendente Ciência do Sucesso é um dos livros, né, que nós lemos já no Clube do Livro. Então tem uma aulazinha gravada só sobre esse livro aqui, para você, depois que ler, conseguir entender uma discussão mais profunda sobre ele. E claro, venha fazer parte dos nossos cursos EAD. A gente tem curso de investimento, tem o curso das 10 habilidades de uma vida de sucesso. E claro, também nossas mentorias estão abertas. Clica no link aí na descrição do vídeo que você vai conseguir encontrar tudo isso e muito mais aqui no projeto Regras do Jogo. Pessoal, muito obrigado. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho para o sucesso profissional de vocês. Se vocês precisarem de algumas coisas, comentam, manda mensagem que a gente está sempre aqui às ordens, beleza? Obrigado e até o nosso próximo episódio.